Olá, nação rubro-negra! Está no ar o episódio 23 do podcast Fla 360. Retomei o meu posto aqui, eu, Railton Alves, junto com Davi Lima, Henrique Olgado. Nós vamos repercutir a vitória do Mengão 1-0 sobre o Botafogo, que ainda existe, o Botafogo ainda existe, né? E, enfim. Antes de mais nada, galera, a gente queria, em primeiro lugar, agradecer pelo moral que vocês têm dado pra gente lá no Instagram. Já estamos com quase 400 seguidores no Instagram. Para você seguir a gente no Insta é muito fácil, é só procurar pelo Fla 360 Podcast. E tanto no Insta quanto no Twitter, esse é o nosso endereço. E no Google Podcasts, Spotify e YouTube é só digitar Fla 360, molezinha, mais fácil do que ganhar do Botafogo, galera. Então, sem mais delongas, vamos pro que interessa aqui nesse negócio, nesse podcast. E vou começar por você, doutor Henrique Olgado. Me conta uma pergunta que você não esperava, a pergunta inédita, a pergunta que vai te deixar aí nervoso para responder com frio na barriga. Me diga, o que você viu em Flamengo 1, Botafogo 0, meu irmão? Fala, nação, aqui é Flamengo. Bom, eu quero dizer o seguinte: ontem o nosso zagueiro jogou com culhão, com os dois. Ali curou todas as feridas da última vez. O cara voltou com o saco mais roxo do que batata doce. E, meu irmão, na hora que teve que mostrar que a defesa do Flamengo joga na base da dureza, engrossou mais que o Pinto lá no Vasco. Entendeu? Então, ontem, pra mim, Gustavo Henrique, na hora que a gente precisou dele, ele correspondeu. Então, o jogo em si foi muito ruim, muito fraco, né? O Flamengo não conseguiu produzir no primeiro tempo assim um futebol para fazer o time do Botafogo bater cabeça, porque aquele time do Botafogo é muito ruim, é muito fraco, né? Eu digo que a disputa para ver quem cai tá maior do que para ver quem vai vencer o título. Porque toda rodada tem um que fala assim, não, pode deixar que eu perco dessa vez. Aí na outra, não, eu perco de novo. Então, assim, o time do Botafogo é horrível. É muito fraco, muito fraco. E o Flamengo, infelizmente, se deixou prender no primeiro tempo ali pelo time do Botafogo. Botafogo defendia com todo mundo lá atrás e apertou o Flamengo enquanto teve fôlego. Depois que o gás do Botafogo acabou, o Flamengo não precisou nem correr muito para poder ir lá fazer gol. Agora, isso é uma tática que a gente já fazia ano passado com o JJ, né? A gente esperava os outros times cansarem e depois que os outros times cansarem, a gente atropelava. Partia para dentro mesmo e aí era difícil os outros times acompanharem, né? E o Botafogo foi isso. Enquanto o Botafogo teve gás, ele conseguiu apertar o Flamengo, até porque o Flamengo não esboçou nada no primeiro tempo que fizesse o Botafogo bater cabeça e se desesperar lá atrás, querendo sair de maneira afobada para ela fazer um gol do Flamengo. Todas as saídas do Botafogo, né, nos contra-ataques foi bem organizadinha. A defesa do Flamengo novamente mal posicionada na hora da recomposição, né? O Botafogo teve vários momentos de ataque positivo pelo lado esquerdo da nossa defesa, né? O Felipe Luiz muito mal do lado esquerdo. E por que eu comecei elogiando o Gustavo Henrique, né? Porque não é de hoje que eu venho criticando a atuação defensiva do Felipe Luiz, né? Desde o jogo do Del Valle, a linha de impedimento que ele tenta fazer com a defesa, toda vez é ele que erra. E no jogo de ontem, o Felipe Luiz errou de novo, né? Para quem teve a oportunidade de ver o lance, né, no momento mais parado ali,
Na hora que sai o passe, o Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio e o Isla estão alinhados e o Felipe Luiz para trás da defesa, dando condição para o cara que estava entrando. Se o Felipe Luiz tivesse feito a linha defensiva, a linha de impedimento com os outros três da linha defensiva, eu tô falando que tinha 2 certos e 2 errados, não. Eu tô falando que tinham 3 certos e o Felipe Luiz errado de novo. Se o Felipe Luiz tá na linha de impedimento, o Gustavo Henrique não ia ser expulso. E a gente ia ter ali no final uns 10 minutos de jogo com um a mais. Porque não deu tempo de aproveitar o jogador a menos que o Botafogo deu pra gente. Não deu tempo. Então, muito fraco o lado esquerdo do Flamengo, né? O lado direito funcionou bem, mas, como eu falei, o Everton Ribeiro fez o gol, mas não jogou bem. O Arrascaeta muito mal, muito abaixo. Bruno Henrique apagadinho, né? Então, enfim, foi um jogo que era pra gente ganhar 3 pontos e foi assim que aconteceu. Eu acho que nesses próximos 9 jogos, se eu não me engano, até o clássico contra o Palmeiras, se eu não me engano, o 9º jogo é contra o Palmeiras, eu não estou recordado aqui, mas dentro desses 9 jogos que a gente tem, né, nessa sequência agora, a gente tem que somar 27 pontos, não interessa a maneira. Se vai ser de 1-0, se vai ser de sapoada, se vai ser jogo duro, jogo fácil, gol de pênalti, não interessa. Acho que esses próximos 9 jogos é o que vai decidir o campeonato para o Flamengo. E o Flamengo fez os 3 pontos de ontem, assim como o São Paulo fez os 3 pontos contra o Sport. Também ganhou de 1-0, flertou com um empate, mas venceu. Então, para o Flamengo, hoje, não importa o resultado, quer dizer, não importa a maneira que joga, até porque a gente vai ter boas semanas aí para poder treinar e acertar a tática, recuperar jogador. Então, assim, o Flamengo, nesse mês de dezembro, nós temos aí boas semanas de trabalho. Eu espero ver mais do Flamengo agora, tá? Mas, se não puder ser mais, se a gente não puder atropelar os outros times, por exemplo, como o Grêmio fez contra o Vasco, eu prefiro ganhar os 9 jogos na sequência aqui de 1-0 e somar os 27 pontos. Porque se a gente passar por esses 9 jogos e não somar os 27 pontos, adeus campeonato. Aí não vai ter cura, não. Então, para mim, foi um jogo ruim, mas foi um objetivo alcançado. Uhum. E pra você, Davi, como é que você avalia essa partida, cara? Botafogo 0, Flamengo 1, lá na casa deles. Salve, rubro-negros! Obrigado pela pergunta aí. Você não perguntou o que eu vi, né? Porque a gente já sabe que a minha resposta estava na ponta da língua. Porque eu não vi jogo. Agora avaliar lá para avaliar. Avaliar resultado, né? Que nem o Henrique falou. Muito bom pra gente. Mas foi uma partida que traz muita reflexão. Uma coisa que o Henrique falou sobre o Flamengo ter jogadores decisivos, né? Porque se você olhar a partida, o Botafogo ele entrou com uma proposta muito parecida com a do Racing, sabe? De não jogar a bola, de defender e esperar a bola vadia até o empate. No caso do Racing, a bola vadia para ir para os pênaltis. E como que faz diferença um jogo ser decisivo e um jogo apenas valer 3 pontos, né? O Flamengo, apesar de não ter feito uma excelente partida, nem uma boa partida, estava no controle do jogo. E aí, quando surgiu a chance de fazer o gol, a gente tinha um jogador decisivo para colocar. O Everton Ribeiro não fez uma boa partida, mas a gente tem que considerar que foi um gol muito bonito, um gol de difícil. É difícil um jogador fazer um gol daquele. Tem que ser bom de bola, tem que ser craque. Acertar a bola no cantinho, bola colocada, entendeu? Então foi um golaço de fora da área, entendeu? E com muita calma, com muita tranquilidade. É o que faltou pra gente contra o Racing, né? Então, defensivamente, o time, o Henrique colocou algumas falhas, mas o time estava bem postado, dominando o jogo. Mas o time estava calmo,
E eu não entendo por que não jogou assim, né, contra o Racing com mais calma, né? Eu só queria deixar essa reflexão pro ouvinte. Ainda estou chateado, né, com a eliminação. Mas é isso. O Botafogo não proposta nenhuma de jogo, de ataque, não machucou o Flamengo em nenhum momento. O Flamengo foi muito ponderado e quando surgiu a chance fez o gol, uma roubada de bola do Gerson, né? E aí depois do gol o Botafogo veio querer sair um pouquinho, foi onde abriu o jogo um pouquinho mais, mas o Flamengo mesmo assim não machucou muito, não aproveitou essa abertura, não foi, vamos dizer, sedento ali ao ataque, com fome de fazer mais gol, não, ficou satisfeito com 1-0. Aí veio o lance da expulsão do jogador do Botafogo e em seguida do Flamengo e o jogo acabou praticamente. Então, meus amigos, não tem o que comentar não teve jogo, essa é a verdade. E mérito do Flamengo que fez os 3 pontos e segue o baile aí, meu presidente. Pois é, galera. Eu tava pensando aqui, eu acho que desde que a gente começou a fazer esse podcast, eu acho que é o podcast que eu acho que a gente tem menos coisas para falar de um jogo, né? Porque, assim, é engraçado, porque, Henrique, é verdade, eu acho que foi a análise mais rápida, né, que já foi feita. E eu acho que a minha também vai ser, tá? Eu que sou o mais prolixo aqui do podcast. Mas vamos lá, né? Olha só, você sabe o que me incomodou? Eu tava vendo agora as estatísticas, eu não tinha visto ainda. Em número de chutes, foi 14-13. 14-13. Um time como o Botafogo, que jogou para não perder, que teve 1/3 de posse de bola, 34% de posse de bola, deu 13 chutes. Chutes a gol, 3-3. Isso eu acho que ilustra bem o nível de pelada que foi o jogo. Porque os times chutam 27 bolas, os dois, e só conseguem acertar 6 na direção do gol. É para dar a dimensão do nível técnico dessa partida, né? A partida foi horrorosa, sonolenta. E eu acho, até para dar aqui uma pimenta aqui, já que o jogo não ajuda, vou tentar dar uma pimenta aqui no podcast, aqui, fazer umas polêmicas aqui. Vamos lá. Uma coisa que o Davi colocou, né, Davi? Você falou que o Botafogo não machucou. Eu penso diferente. Eu consigo pensar em defesas que o Diego Alves fez. E eu não consigo pensar em nenhuma que o Diego Cavalieri fez. Então, daí eu acho que o Botafogo machucou sim. E o Botafogo ele quase machucou mais. E só não machucou mais no fim do primeiro tempo. Eu não sei se vocês se lembram de um contra-ataque. O Botafogo, gente, ele atacou 4 minutos o Flamengo e criou 2 chances de gol em 4 minutos. Com 40 segundos foi a primeira chance, primeira defesa do Diego Alves. 40 segundos. Então eles deram aquele gás para tentar surpreender o Flamengo durante 4 minutos. Fizeram aquele abafa. Tentaram ali surpreender, não conseguiram, retrancaram. Eles retrancaram mais ou menos até os 41, 42 do segundo tempo, quando eles tiveram mais um contra-ataque em cima do Felipe Luiz. E aí a bola é cruzada para o Pedro Raul. E aí mais uma vez estava o Gustavo Henrique com as mãozinhas para as costas, observando o jogo, assistindo ao jogo. Vem lá o Rodrigo Caio, de lá da PQP, fazer a cobertura. Quando o Pedro Raul chuta, o Rodrigo Caio tira de carrinho. Eu contei pelo menos 3 a 4 lances em que o Flamengo bloqueou a bola na última bola. Senão o cara do Botafogo ia chutar. O Babi chutou no segundo tempo. Bolas que foram travadas assim na última bola. Então o Flamengo ainda correu muitos riscos. E é impressionante que a gente, com um time contra o Botafogo, que o Botafogo é horroroso, talvez o pior time do campeonato, talvez, brigando ali pau a pau com o Goiás, a gente tomar 13 chutes num time desse que está se propondo só a se defender, eu acho que é muito preocupante. Da minha visão é muito preocupante. Então, o Flamengo passou o carro em cima do Botafogo?
Não passou o carro em cima do Botafogo. E pra mim a tônica do jogo é o que? O Flamengo tocando, mas você quer toque lento, preguiçoso. E o Botafogo também não pressionava, porque as duas linhas estavam socadas lá dentro do gol. Então o Flamengo ali ficava na intermediária do Botafogo, rodando para um lado e para o outro a bola, sem ser incomodado. E o problema era onde? No fim das contas, no último terço do campo. Galera, chegava no último terço do campo, eu tava aqui em casa pé da vida vendo o jogo, cara. Chegava no último terço do campo, na hora que era pra tocar, driblava. Na hora que era pra driblar, chutava. Na hora que era pra chutar, tocava. Então assim, era erro de tomada de decisão, um atrás do outro. E o Flamengo errava muitas vezes sozinho, sem o Botafogo forçar o erro. Então chegava numa bola, o Arrasca recebia, era só cruzar em arco, aí cruzava errado. Teve um lance que o Isla passa, devolve rasteira pro Everton Ribeiro, que era só chutar, igual ele fez o gol. Ele teve uma chance igualzinha no primeiro tempo. O que o Everton faz? Enfia a bola pro Pedro no meio de 3 marcado. O que aconteceu? Nada. Foi desarmado, morreu a jogada. Então o Flamengo errou muito na tomada de decisão no último terço do campo. Errou. E por isso que o Flamengo, gente, pouco agrediu o Botafogo no jogo. Tanto é que o Flamengo teve 2 chances reais de gol, que foi a do gol e um lance no primeiro tempo que o Arrasca dá um lançamento de cinema pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique tira do Cavalieri e a bola passa assim a 10 centímetros da trave. Então, isso é o resumo. Por isso que a gente não tem muito o que falar do jogo. Porque o Flamengo não criou quase nada, entendeu? Se ali é um adversário um pouquinho mais forte, o Flamengo não ganha o jogo. Jogando com a preguiça que tava. Porque eu vejo as pessoas confundindo domínio com preguiça. Aí eu fico me perguntando, até que ponto o Flamengo dominou o Botafogo? 14-13 em finalizações, o Flamengo dominou o Botafogo. O Diego Alves fez 2, 3 defesas, o Cavalieri não fez nenhuma. O Flamengo dominou o Botafogo, o jogo foi 1-0. Então assim, na minha opinião, aquela bola que o Flamengo ficou rodando ali, é a tal da cerca lisa, o Flamengo voltou a ser cerca lisa, infelizmente, não machuca ninguém. Então, aí só para finalizar a minha análise, então assim, se a gente parar para pensar, olha o jogo lá, Inter e Atlético. Gente, o Inter, Atlético Mineiro, lá no Mineirão, o Inter estava extremamente desfalcado. Até quem faz o gol, o tal do Peglow. Nunca nem ouvi falar desse cara. O gol do Inter. Mas, gente, o Atlético Mineiro não teve vida fácil com o Inter, não. Foi jogo duríssimo. Aí o Flamengo vai lá, toma de 4. Então, onde é que eu quero chegar? O Atlético Goianiense acabou de perder pro Goiás, pro Lanterna do campeonato, em casa. O Flamengo vai lá, toma de 3. Então, uma coisa que tá me incomodando no Flamengo é o quê? Gente, só sobrou o Campeonato Brasileiro. O Henrique até bem colocou, os 9 próximos jogos são importantíssimos. Mas Henrique, vou te dar uma curiosidade. Vou falar dos próximos 7 jogos do Flamengo. Galera, os próximos 7 jogos do Flamengo, 5 são no Rio de Janeiro. 5. Como diria Jesus, 5-1. 5-1. 5-1. 5 jogos no Rio de Janeiro. Então, se o Flamengo quiser ganhar esse campeonato, se o Flamengo quiser alguma coisa com a vida, a hora é agora. Concordo com o Henrique. Tem que pontuar. Independente se for 0-0 agora, já que o time não tá jogando nada mesmo, pode ser de 0-0. Mas tem que pontuar. Aí, Henrique, sobre uma coisa que você falou da linha de impedimento, que o Felipe Luiz está ferrando a linha de impedimento. No lance do gol, ele ferra junto com o Isla. Os dois estão recuados. Essa jogada eu vi foto, vídeo, 200 vezes a jogada, até para ver se quem que errou na jogada. E quem começa o erro é o Arão, que toma um drible
Zé Ruela, assim, um drible mais bocó do futebol, do Calu. Aí abre um clarão na defesa do Flamengo e os dois laterais estão atrasados na linha de impedimento. Então, assim, quem ferra, na verdade, são os dois. Não vou absolver o Felipe Luiz, mas vou botar na conta do Isla também, que ele estava errado. Eles estavam praticamente na mesma linha. Então, tem isso, né? Então é isso, galera. Aí, uma coisa que o Davi colocou da tranquilidade. Realmente foi um jogo tranquilo, assim. O Flamengo não passou apuros e mais apuros. Não, não foi. Mas esse time, no estágio atual, ele está confundindo tranquilidade com apatia. Então o Flamengo, em vários momentos do jogo, estava apático. Gente, estava 0-0 e os caras tocavam. E o outro recebia a bola e penteava a bola. E tocava no outro do lado, que penteava a bola, que tocava no outro. Gente, jogando nesse nível, hoje você não ganha de ninguém no futebol. É porque realmente o Botafogo tá uma draga. Mas se é um timezinho melhorzinho ali, com aquela preguiça que o Flamengo tá, não dá, gente. Então é por isso que a gente tem pouco pra falar do jogo. É o jogo sonolento, o jogo. Eu tava vendo, eu gosto de anotar os lances do jogo. Teve hora que eu fiquei 20 minutos sem anotar nada, porque não aconteceu nada no jogo. Nada, 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 nada. Então, assim, é isso, sabe, galera? Mas, então, finalizando essa análise, vamos aí para aquele momento da polêmica. Vamos ver se a gente consegue esquentar esse episódio aqui. Pede para sair, honrou o manto. E vamos começar aí com você, Henrique. Quem que honrou o manto, meu irmão? Cara, depois de um jogo horrível daquele ali, em que a gente podia ter empatado contra o Botafogo novamente, Podia. pra mim, quem honrou o manto ontem foi o Gustavo Henrique. Se curou da lesão nas bolas, jogou com um colhão ali de macho, e quando precisou dele, ele foi lá e resolveu. Eu fiquei com medo dele ter feito um sacrilégio. Não, pô. Eu pensei que ele podia ter puxado o cara um pouco atrasado e ter gerado um pênalti. Aí eu ia ficar muito indignado. Mas como ele conseguiu parar o cara fora da área, meu, então pra mim, quem honrou o manto ontem, Gustavo Henrique. Sem ele, eu acho que o Flamengo teria empatado com o Botafogo. E você, Davi, quem honrou o manto, meu irmão? Colocando aí, vocês falaram do Felipe Luiz, da linha, e você me lembrou do chute do Babi. Felipe Luiz tira de carrinho uma bola com a coxa, né? Sim. Sim, ele salva, porque eu acho que do jeito a fase do Diego Alves tá, acho que ele não pegava a bola, não. O Felipe Luiz travou duas. Ele salvou duas nesse jogo. Dessa forma. Agora eu vou polemizar aqui. O Romano, pra mim, vai pro Gerson, porque ele, ao contrário do espírito do time de apatia, de preguiça, ele foi lá, saiu da posição dele pra roubar a bola, pra tocar pro Everton Ribeiro e falar: faz o gol, meu filho. Então pra mim, quem é o Romano é o Gerson, que sempre vem jogando um pouquinho acima dos outros na questão de raça aí. Agora o relator é com você. Não, então, pois Davi, aquela nossa combinação antes do episódio vai dar certo mais uma vez aí, vamos fazer o acordão ali, né, do cafezinho antes do podcast. Mas olha, eu vou ficar com o Gerson por dois motivos. Pela questão da regularidade, ele jogou ali muito bem. Ele, inclusive, em boa parte do jogo, ele jogou na frente ele jogou realmente como armador, como 10 ali, porque ele jogou à frente do Everton Ribeiro e do Arrasca, os dois indo pelas pontas, de meia direita e meia esquerda, e ele se infiltrando ali no meio. Então, eu acho que ele fez muito bem esse papel, muito competitivo, que eu acho que é o mínimo que nós flamenguistas esperamos dos nossos jogadores, competitividade. O cara tá ligado, ele tá ligado. Tanto é que no lance do gol ele rouba a bola e dá assistência. Então, pra mim, Gerson decidiu o jogo. E outra coisa,
É um jogo que eu não conseguiria dar um manto para ninguém do ataque, porque o ataque tava numa preguiça desgramada. Não sei nem como o Everton Ribeiro fez aquele gol, porque tava numa preguiça o ataque todinho. O Arrascaeta irreconhecível. A defesa errou pra caramba de novo também. Então, assim, por conta disso, eu fico com o Gerson, né? E só uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar na minha parte. Gente, o Flamengo fez marcação pressão uma vez no jogo. Uma vez. Uma vez, um gol. Então tá difícil dos caras entenderem que precisa fazer isso. Eu não sei se vocês já viram essa frase do Jürgen Klopp, né? O Jürgen Klopp ele fala que o melhor armador do mundo é uma marcação pressão lá na frente. Porque a marcação pressão lá na frente, ela te cria oportunidades que muitas vezes nem o melhor camisa 10 do mundo te permite criar. Então foi o que o Flamengo fez. A grande chance que o Flamengo criou foi numa marcação pressão, que ano passado o Flamengo fazia o jogo quase todo com o Jesus, e agora o Flamengo não desaprendeu a fazer. Então assim, fez um gol. Então, só no contexto da resposta do Gerson, que eu vou colocar essa questão. E aí já vou iniciar aqui, então pede para sair pelo William Arão. O William Arão, o erro que ele dá no bote do Calu, ele quase ferra o jogo do Flamengo. E realmente o Gustavo Henrique corrigiu o erro. O Gustavo Henrique corrigiu o erro da cagada que o Arão faz naquele driblezinho sem vergonha que ele toma do Calu. E detalhe, gente, o Flamengo tava com um a mais. Então, assim, não dá pra tomar... o Flamengo ficar em inferioridade numérica com um jogador a mais, gente. Não dá. Tomando gol de contra-ataque do Botafogo. Com um a menos. Não dá, gente. Então, assim, o William Arão é meu voto. E você, Davi, me conta, pra quem você escolhe pro pede pra sair, meu irmão? Pra mim, o Honda. Porque um japonês que não sabe falar português joga aquela bola. Ele, é sério, o Honda ele não merece estar no Botafogo, não. O futebol dele é acima do Botafogo. Mas brincadeiras à parte, pede para sair pra mim é o Bruno Henrique. Porque ele tá precisando sentar um pouquinho no banco. Em relação ao ataque que você falou, Ailton, eu acho que eu senti que o Pedro ele difere um pouco desses jogadores, porque é aquela coisa do instinto do atacante. Tanto que eu acho que ele chega a errar jogadas, principalmente uma que ele chuta lá, se antecipa, com essa vontade de fazer o gol. Com essa vontade de fazer o gol, ele acaba que se antecipa. Eu acho que ele podia ter tocado pro Isla, se eu não me engano, eu não lembro agora. Eu não lembro também, foi no primeiro tempo, né? No primeiro tempo. Aquela coisa do atacante, chegou pouquíssima bola pra ele, mas eu senti que ele queria empurrar pra dentro. Então é uma coisa do atacante mesmo, mas tirando o Pedro, né? E aí meu voto vai pro Bruno Henrique, porque tá jogando de atacante. Não sei se ele fala pro técnico que ele quer jogar na ponta, eu sei que o Bruno Henrique é o único cara que tem chance de jogar em todas as posições. E não tá produzindo nada, nenhuma posição. E pra você, Henrique? Bom, então é óbvio que já tem, né? Já tem histórico já com esse cara aí, né? Já tem histórico. O Davi, ele jogou certo a peça do xadrez aí agora. Ele falou assim, o Henrique que vem na sequência? Pera aí, que eu vou ganhar esse pad pra sair de novo aqui, ó. Olha eu aqui matando a pau nesse pad pra sair. Vou votar no Bruno Henrique. Cara, pelo amor de Deus, Bruno Henrique não tá. E é isso que o Davi falou mesmo. Ele tá precisando sentar no banco mesmo, cara. Tá precisando pegar uns 2, 3 jogos, daqueles que ele entra faltando 5 minutos pra acabar o jogo. Aí o Rogério chama ele e fala assim, entra lá, Bruno Henrique, entra lá. Só pra ele ter que ficar depois do jogo fazendo trabalho de musculação ali. Não tem aquela máxima, né? Quem joga só um tempo fica depois do jogo fazendo aquecimento ali. O Bruno Henrique tinha que ser esse, Zé. Ele entra 5 minutos todo jogo, vai fazer aquecimento no final. Acabou. Vai lá correr, vai lá fazer uns treinozinhos de bola. Só pra ele sentir na pele e valorizar a oportunidade que ele tem como titular. Porque pra fazer o que ele tá fazendo, e agora é polêmica,
Bota o Vitinho, meu irmão. Pra fazer o que ele tá fazendo, bota o Vitinho. Porque o Vitinho, nos últimos jogos, pra mim, ele produziu muito mais do que o Bruno Henrique. Sim, verdade. Pra mim, né? Pra mim, o Vitinho produziu muito mais do que o Bruno Henrique. Ah, mas o Vitinho não finaliza bem. Uai, Bruno Henrique ganhou uma bola na corrida da defesa do Botafogo, saiu cara a cara com o goleiro e conseguiu chutar pra fora. E a bola só foi mais próxima do gol, mais próxima da trave, porque desviou no zagueiro do Botafogo e foi escanteio. Porque se a bola não desvia no zagueiro do Botafogo, ele tinha chutado mais de 1 metro longe da trave. Um chute que ele poderia ter dado reto. Então, pra mim, Bruno Henrique tem que sair, tem que pegar banco mesmo. Ele não é intocável, tá? Eu acho que pra mim ali existem jogadores que são intocáveis. Eu acho que o Gabigol, se ele tiver disposição, intocável. Você aguenta jogar quantos minutos? 60? Então durante 60 minutos eu nem olho pra você, você é intocável. Queixada também. Tem crédito. Hoje é intocável. Se tá jogando, meu irmão, mal ou bem, larga lá. Queixada tem crédito. Bruno Henrique não tem mais, não. O Bruno Henrique tá lá com aquele paninho lá, Rei da América lá, mas, cara, não tá rendendo nada. Virou um Luan do Corinthians, assim. E eu não sei se eu vou dizer melhorado ou piorado, porque tecnicamente eu acho o Luan mais jogador do que o Bruno Henrique, mas o Henrique tem mais físico, né? Assim, tem mais Sim. vontade física do que o Luan. Então, Achei que você ia dizer, Henrique, achei que você ia dizer que tem velocidade mais que o Luan. Dizer, pô, até eu tenho mais velocidade que o Luan. Não, exatamente. Qualquer um aí que joga Série A tem, sei lá, o Jadson tem mais velocidade que o Luan hoje. Então, né? Então, eu não sei hoje comparar o Bruno Henrique com o Luan, cara, do Corinthians, é ridículo. Haja visto o que ele fez em 2019. Então, pra mim, Bruno Henrique pede pra sair, porque pra mim já deu, não tá rolando mais não. Mas eu acho, Henrique, que a sorte do Bruno Henrique é o quê? Quando houve a montagem do elenco do Flamengo para esse ano, a posição que mais tinha jogador era a posição do Bruno Henrique. Se você parar para pensar, né? Porque o Michael é para aquela posição, Pedro Rocha é para aquela posição e o Vitinho poderia ser para aquela posição também, né? E aí acaba que o Pedro Rocha joga um jogo e fica 6 meses no departamento médio. O Michael entra, tropeça nas próprias, dribla as próprias pernas, né? Tropeça nas próprias pernas. E o Vitinho entra e erra. Assim, a cada 30 chances de gol ele acerta uma, né? Então, assim, acabou que por exclusão, por falta de opção na posição que era para ter mais opções, ele foi ficando. Foi ficando. Eu vou te ser muito sincero. Eu concordo com vocês que se fosse na minha montagem, já que esse time do Flamengo se dá muito bem no 4-4-2, o que eu faria? Eu jogaria com 2 centroavantes. Com o Pedro Queixada enfiado e o Gabigol, segundo atacante, girando em torno do Pedro. Assim que eu jogaria. E com Arrascaeta e Everton Ribeiro, porque você tocou no ponto aí dos intocáveis, né? Para mim, intocável. Quem é intocável nesse time do Flamengo? Para mim, Rodrigo Caio. Não preciso nem explicar porquê, né? Rodrigo Caio. Apesar da cagada que ele fez contra o Racing. Rodrigo Caio. Isla. Felipe Luiz nem tanto. Não boto Felipe Luiz na minha, não. Eu boto Gerson, Arrascaeta, Everton, Queixada e Gabigol. 7 jogadores intocáveis. Agora Bruno Henrique não, gente. Olha, na boa. Para ganhar o que ganha, tá jogando o que joga, é o que eu tenho falado aqui nesse podcast. Tá gravado. Flamengo não pode ter amor a elenco nenhum. Nenhum. Então assim, o Bruno... Porque, gente, existe jogador que joga uma temporada. Tem a temporada dos sonhos e acabou. Foi o Luan, né? Como o Henrique falou, Luan em 2017. Ano passado a temporada do Michael foi dos sonhos.
Então, a do Bruno Henrique também foi dos sonhos. E aí, será que é um jogador que vai repetir algo parecido a 2019, algum dia? Então, só antes da gente ir para o próximo tópico da nossa conversa, eu vi uma frase esses dias que eu achei muito interessante. Queria compartilhar aqui no podcast. Foi o cara do Paparazzo Rubro-Negro. Que ele falou, ele mostrou assim o patch, né, ali na camisa do Flamengo de campeão da Libertadores. E ele falou, olha, isso aqui, gente, já é passado. A gente não pode ficar preso nisso aqui. Isso aqui é passado, acabou. 2019 ficou para trás. Então a gente vai ficar vivendo 2019 até quando? Então, mas só que o que pega para mim é ver o Flamengo ter caído tanto de um ano para outro, sendo que assim, gente, o elenco, a base é a mesma. Sabe, a base é a mesma. Do elenco que foi eliminado agora do Racing pro do ano passado, tinha o quê? 3 jogadores diferentes. Então, então assim, é só isso. Só eu acho que o Flamengo ele vai ter que dar esse passo adiante. Esqueceu 2019, passou. Agora, a forma de jogar como 2019, pô, marcação, pressão. Gente, isso hoje é um básico. É o básico. Só para relembrar vocês, no fim de semana agora, o Barcelona perdeu para o Cádiz no campeonato espanhol. O Cádiz que também ganhou do Real Madrid. E onde é que eu quero chegar? É que no futebol mundial, esses dias o Shakhtar Donetsk ganhou do Real Madrid. Então a gente está vendo uma série de resultados desse tipo. O time lá pequeno da França ganhando do PSG. Time pequeno da Itália ganhando da Juventus. O Hoffenheim meteu 4-1 no Bayern. Então onde é que eu quero chegar? É que hoje em dia, gente, no futebol, se você não tiver intensidade, se você não marcar lá na frente, você vai sofrer. Você vai sofrer. Então é isso. E é por isso que o Flamengo está sofrendo. Por isso que o Flamengo não assusta mais ninguém, né? E aí nesse contexto, galera, indo para o próximo tópico da nossa conversa aqui, então a pergunta. Vocês dois acreditam na melhora do Flamengo com essas semanas aí vazias para treinar? Que a maior parte dos próximos jogos o Flamengo vai ter uma semana entre um jogo e outro. Vocês acreditam nessa evolução? Vou começar por você, Davi. Você acredita? Se sim ou não, por quê? Eu acredito porque vou fazer que nem o Tiririca. Pior que tá, não fica. Então assim, a gente tá num momento muito ruim. Tecnicamente a gente tá muito abaixo. O jogo do Botafogo eu acho que a gente pode usar como parâmetro. E com a quantidade de treinos, é provável, não é possível, é provável que a gente vá melhorar. A gente vai ganhar com esses treinos, os jogos vão melhorar. Um outro fator é que talvez volte, o Gabigol tenha tendência de voltar, não sei, né? Isso vai contribuir muito pro Flamengo voltar a ter um padrão de jogo melhor. Mas o trabalho do Rogério também está começando agora. Então eu acho que tem muita coisa para melhorar e vai melhorar, sabe? Tem outra coisa também aqui, mas me fugiu, que eu tenho certeza que vai contribuir. Mas agora me fugiu, ao vivo aqui, calma aí, deixa eu... Não, mas é isso. Se eu lembrar aí, eu corto o Henrique aí. Mas eu acho que vai melhorar sim. E pra você, Henricão? Cara, eu espero que sim. Porque esse, na verdade, é um tema que a gente vem discutindo já há muito tempo na época do Domi, né? Não tem tempo para treinar, não tem tempo para treinar, não tem tempo para recuperar jogador, não tem tempo sem treinamento, ninguém tá entendendo o jogo do Domi e tal. Então agora o Rogério vai ter na mão o que o Domi não teve no período dele aqui no Flamengo, que é tempo de treino. Então agora que a gente vai ver, né? E aí, como eu falei no podcast passado, né?
Falei, pô, Rogério Ceni é estagiário, né? E aí a gente debateu aqui e tal. E agora a gente vai ver se o Rogério realmente ele consegue fazer o Flamengo melhorar com essas semanas de treino, ou a gente vai aos trancos e barrancos aí esse Campeonato Brasileiro, como foi o Palmeiras no ano que ele foi campeão. Quantos jogos? Vai falar pra mim que o 2018. Palmeiras aquele ano, 2018, né? Vai falar pra mim que naquele ano o Palmeiras jogou um futebol maravilhoso? Não foi. Nada. Palmeiras ia aos trancos e barrancos, quantos jogos ele não ganhou de 1-0 e flertando com empates e derrotas. O Flamengo quase venceu o Palmeiras lá na Arena. A gente empatou aquele jogo com o Gabriel Jesus numa desatenção do Márcio Araújo. Vamos colocar assim. Numa desatenção do Márcio Araújo. Então, Márcio Araújo, saudoso Márcio Araújo, te amo. Não, Henrique, faz isso comigo não, Henrique. Quero ter pesadelo não Saudoso. antes de dormir. Ô, rapaz, fala isso não. Saudoso Márcio Araújo, te amo. Então, então assim, dá pra ser campeão daquele jeito. Palmeiras dá, o Corinthians foi campeão assim, São Paulo foi campeão desse jeito, Palmeiras foi campeão desse jeito. Então, eu espero que o Flamengo melhore, porque se não melhorar com essas semanas de treinamento, né, aí a reta final do Campeonato Brasileiro vai começar, aí vai ser um Deus nos acuda, porque hoje nós já estamos a 5 pontos do São Paulo, né, o São Paulo que era um time que estava bem atrás do Flamengo, hoje o São Paulo já está 5 pontos à nossa frente, com o mesmo número de jogos, né. E para nós ainda um grande problema, porque o São Paulo tem uma vitória a mais, então mesmo que a gente consiga igualar em número de pontos, o São Paulo ainda tem essa vantagem. Então, para nós hoje, o Flamengo precisa vencer 2 jogos e torcer para o São Paulo tropeçar 2 vezes. O Flamengo precisa vencer o São Paulo no Morumbi e torcer para uma derrota do São Paulo para quem quer que seja. Exatamente. Então, o Flamengo precisa vencer 2 vezes, o São Paulo precisa perder 2 vezes. Não interessa o cenário, tem que vencer, né? E isso tem que acontecer. Então, quer dizer, hoje o Flamengo já joga um campeonato que não depende mais só dele. Não. Né? Que em outras rodadas, quando o Flamengo tinha essa oportunidade, né? O Flamengo em outras rodadas ele tinha a oportunidade de ter vencido e de ter disparado. A gente pode citar aqui alguns resultados que foram tropeços absurdos para nós. Henricão, o jogo do Atlético Goianiense. Henricão, desculpa te interromper, só uma coisa. A gente tá quantos pontos atrás de São Paulo? 5 pontos. Quantos pontos a gente perdeu pro Atlético Goianiense? 5 pontos. Pois é. Perdemos 5 pontos, sim. Eu não vou nem entrar em outros times, não. Tô falando só Atlético Goianiense, 5 pontos. Sim. Era o que eu ia comentar. O Atlético Goianiense foram 5 pontos. Né? Com mais 2 do empate com o Botafogo na primeira rodada, no primeiro turno. Com mais 2 pontos do Bragantino. 3 pro Ceará. 3 pontos pro Ceará. Então, quer dizer, a gente tem... Se a gente não tivesse tantos tropeços, o Flamengo hoje poderia estar numa situação contrária, talvez 5 pontos à frente do São Paulo, né? E com semanas para treinar, o time ia muito mais tranquilo. Então eu espero mesmo que o Rogério consiga evoluir. Eu acho que o Flamengo já evoluiu nessa semana. Afinal de contas, foi o primeiro jogo que a gente não tomou gol. Isso é muito bom. Isso dá uma moral, né? Fala, pô, a defesa, o time jogou bem, o jogo foi... Beleza, mas conseguimos terminar uma partida sem tomar gol. Beleza? Então, espero que sim. O Davi lembrou. Vai lá, Davi, antes que esqueça, rapaz. Não, é porque você me fez a pergunta e eu tinha um fator mais importante e eu havia esquecido, né? E aí eu peço autorização aí pra... Vai, que isso? Que autorização, rapaz? Manda bala, homem. Não, é uma coisa que vai contribuir muito para a melhora do Flamengo, é que o Rogério, a repetição de elenco, de escalação. Sim. Sabe? A gente ficou questionando, mas por que o Gustavo Henrique? Depois do que ele fez com o Rato, por que e a filosofia do Rogério, de repetir um time padrão, buscar um padrão, ele aposta no Gustavo Henrique, paciência, ele é o técnico, ele tem esse poder,
né? E a gente tá aqui para comentar e para alfinetar. Mas eu acho que independente das escolhas, ele vai focar nesses caras, nesses atletas, e vai repetir a escalação. Isso contribui demais para a melhora do time. Então a questão de repetir o mesmo elenco nos jogos, isso aí vai contribuir. Agora sim segue o bonde. Agora, vou fazer aqui uma pergunta, na verdade duas, já que hoje a gente está com um tempo mais tranquilo. Duas perguntas que não estavam previstas aqui na nossa pauta. Primeira, o Ceni não tá, ele não tá deixando muito de deixar, perdão, a pergunta é a seguinte, eu estou usando tudo muito negativo na pergunta, mas ele não está errando ao deixar de usar tanto a nossa base, ele praticamente não está usando a base mais. Porque eu estou perguntando isso baseado numa outra questão. Será que ele, tendo entrado com Gustavo Henrique, ele não está arriscando muito o emprego dele, não? Porque se tem um cara que está na alça de mira da torcida, um cara que a torcida odeia, detesta, é o Gustavo Henrique, né? Ele não está se arriscando muito ao apostar mais uma vez no Gustavo Henrique, porque eu vou dizer para vocês, gente, se ele entra com Vitinho e Gustavo Henrique contra o Botafogo, eu falava, pô, ele desistiu do emprego dele, cara, não é possível. Ou ele só pode ter desistido. E além disso, eu estou reparando isso. Por exemplo, ele poderia ter usado o Natan, que é canhoto. Ele poderia ter usado ali o Tuller, o Noga, o Otávio. Ele tinha opções para usar ali onde estava o Gustavo Henrique, né? Então será que o Ceni, ele ainda não... A minha pergunta eu vou condensar as duas em uma. Será que o Ceni ainda não entendeu a cabeça dos flamenguistas? Porque por um lado ele não está usando base, por outro lado ele está insistindo em caras que já estão queimados com a torcida. O que você acha aí, Davi, dessa história, cara? Railton, quantos lados tem uma bola? Eu aprendi que são dois, né? O de dentro e o de fora. Exato, o de dentro e o de fora. Então, vou usar essa metáfora para a gente raciocinar assim. O de fora seria os flamenguistas, a torcida. O de dentro seria o interno ali do Flamengo, o dia a dia do Flamengo. Hoje, com a pandemia, a parte de fora da bola, ela está um pouco distante, porque não tem os estádios, não tem essa situação, essa pressão toda. E o que os bastidores dizem é que o dia a dia do Rogério está todo mundo satisfeito. Diretoria, jogadores, que ele passa uma energia muito boa, que ele tem uma convivência muito boa com os funcionários, com os treinamentos totalmente diferentes, todo mundo está adorando os treinamentos do Rogério. Então, internamente, o Rogério conquistou todo mundo. Então ele não está tendo essa preocupação com a parte de fora da bola, que é o torcedor, que o torcedor acha. Ele tem convicção, ele tem a carreira, a visão dele de técnico, e ele acredita que o Gustavo Henrique é bola. Como ele está fazendo o Vitinho jogar, ele acha que pode fazer o Gustavo Henrique jogar bola, representá-lo. Então eu acho que essa pergunta, assim, ao meu ponto de vista, eu acho que não comprometerá diretamente o emprego do Rogério. Porque o que compromete diretamente hoje o emprego de um técnico é resultado. Então, enquanto estiver dando resultado, meia boca, mas que dê resultado, ele não vai sofrer pressão. Porque é começo de trabalho. Beleza? Beleza. E para você, Henrique? Cara, então, eu entendi a ideia da pergunta no sentido de que nós flamenguistas adoramos a base. E de fato, né, cara, a gente revela jogadores. Cara, é só olhar o histórico de jogador que o Flamengo já revelou aí pro cenário nacional e mundial, né? Então o Flamengo, ele tem, a torcida do Flamengo tem um carinho muito grande com a base, né? Mas eu acredito no que o Davi falou no quadro anterior. O Rogério, ele chegou no elenco e tirou o Nidonité lá e falou assim, ó, lateral direito, botou os que tem Unidunité, Salamé, Linguê e tal, o escolhido foi você, Isa, você tá aqui. Dupla de zaga, vocês dois. Lateral esquerdo, não sei quem, Gente, esse é o time.
E aí eu acredito que depois que o time engrenar, aí eu acho que ele vem com outras peças. Porque pro Rogério, o Flamengo ainda está muito fresco do ano passado. Eu acho que ele ainda olha pro elenco do Flamengo hoje e enxerga muita coisa do ano passado. Então talvez seja por isso que o Bruno Henrique ainda permaneça. Talvez seja por isso que ele não mandou, sei lá, talvez voltar o Ronaldo para brigar por uma vaga com o Arão, já que o Thiago Maia tinha machucado. Ele mandou voltar só o menino lá que estava no Curitiba, esqueci o nome dele agora. O Rodrigo Muniz. Isso, Rodrigo Muniz. Então, para disputar a vaga com o Lincoln, que ele percebeu que eu ia dar mais. Então, eu acho que ele não está jogando muito com o emprego dele, não. Eu acho que ele chegou e chegou no Flamengo, olhou para a galera e falou: galera, é o seguinte, meu treinamento é assim, nós vamos montar um time base desse jeito, e a partir do momento que o time for evoluindo, a gente vai mudando as peças. Até lá, eu quero todo mundo trabalhando. E todo mundo entendeu o recado. Eu acho que o Rogério ele não podia ter chegado no Flamengo agora, ter olhado para cada um e falado assim, sei lá, Diego Alves, confio em você, aí me escala o Neneca. Ou então ele vira e fala, Mateuzinho, pô, confio em você, e escala o Isla. Tipo, tá aquela de diamante? Não, que isso, minha flor. Eu gosto de você, a outra lá em casa só serve pra lavar minha roupa. Entendeu? Eu acho que ele não chegou fazendo isso, e eu acho que essa honestidade que ele pregou lá com o elenco tá fazendo o time não se desgarrar. Tá todo mundo unido, tá todo mundo trabalhando. Então, eu não acho que ele flerte com a demissão, né? E a insistência dele, eu vou mais na vibe do Davi. Ele tá procurando o 11 ideal, como o JJ fez. O JJ chegou, achou o 11 ideal dele e falou, nós vamos treinar. Ah, mas a gente tem o Vitinho aqui que custa 40 milhões. Tô nem aí. Eu vou jogar com esse time aqui. Não, mas pelo amor de Deus, a gente comprou um lateral. O René foi eleito bola de prata do campeonato, isso aqui. Tô nem aí. Quem vai jogar é o Felipe Luiz. Acabou. JJ chegou, montou os 11 dele, e depois que o trabalho firmou, foi que ele foi mudando. Mas é só lembrar que ele tinha um time padrão. Então acho que o Rogério está indo nessa mesma vibe. Ele vai procurar um time padrão, e na hora que os resultados começarem a aparecer com mais naturalidade, sem ser esse sofrimento, aí daí para frente a gente vai voltar a ver os meninos da base. Uhum. E galera, eu ainda acho que ele tá arriscando muito o emprego dele, tá? Ele tá tomando as decisões que, enfim, se ele tiver 2 derrotas seguidas, já vão pedir a cabeça dele já. Mas tudo bem, vamos que vamos. Galera, agora os Flaupits, né? Nem fiz o balanço dos Flaupits. Poxa, ó, Davi, ia dar o golpe em você, cara. Olha aí. Pois é, eu tô aqui esperando. Pô, Flamengo e Botafogo, aqui todo mundo pontuou. Mais uma vez, Davi se descolou de mim agora ali nos Flaupits. Foi para 18 pontos, ganhou 2 pontos porque acertou o saldo, o resultado, né? Vitória do Flamengo e o saldo de gols. O Davi cravou 2-1, foi 1-0, então ele acertou no saldo de gols, ganha 2 pontos. Eu e Henrique erramos o saldo, né? Nós acertamos o resultado, vitória do Flamengo. Eu coloquei 3-1 e Henrique, não, 2-0 e Henrique 3-1, e nós dois acabamos pontuando 1 ponto só, né? Então agora eu subi para, então tá 18 Davi, 16 para mim e 13 para o Henrique. Então tamo aí, tá todo mundo ainda na briga aí dos Flaupits. Mas falando em Flaupits, e só uma coisa, hein? Como eu apostei que o Flamengo não ia tomar gol, eu merecia ganhar pontuação quintuplicada, porque pô, apostar que vai ser de 0, meu amigo, tem que ter, Henrique, culhão, os dois, viu, Henrique? Tem que ter ali a coisa completa, rapaz.
Mas não é igual o Gustavo Henrique, não. Mas me conta aí, galera, falando em Flaupits, Flamengo e Santos. E ó, eu vou ser amigo de vocês, vou avisar uma coisa. Não jogam Soteldo, Pituca e Lucas Veríssimo. O melhor zagueiro, o ponta e o melhor meia do Santos. Então, assim, dos melhores do Santos vai jogar quem? Marinho e o Parazinho, né? Parazinho tá jogando pra caramba lá, cara. Reaprendeu a jogar futebol. E aí, então, me conta aí, Henrique. Henrique não, tem que começar pelo que tá liderando, que é o Davi. Davi, me conta. Qual é o seu flaupite para Flamengo e Santos no Maracanã próximo fim de semana, meu irmão? Flamengo e Santos, um jogão, tem 13 letras. Que isso, hein? Rapaz, você falou do Paragominas aí, o Parazinho. Aí é onde a gente fala, joga camisa do Flamengo é diferente de qualquer camisa. Qualquer camisa. O cara joga contra o Santos, São Paulo. Bicho, mas quando bota a camisa do Flamengo, não é pra qualquer um, não. Isso aí todo mundo é claro. Mas vamos lá. É jogão. E o Marinho estando no time é meio time. Então assim, cara, jogão. A pergunta é, o Gustavo Henrique foi expulso, né? Foi, ó. Não dá pra ele jogar Não dá pra ele jogar no time do Santos, não? Ô, se desse. Se desse, rapaz. Porque aí eu já cravava um resultado aqui, mas eu acho que vai ser jogo de muito gol. Vai ser toma lá e dá cá, jogo corrido, vai ser que nem o jogo do primeiro turno. Entendeu? Marinho vai dar um minimício dele lá e o Flamengo vai responder. No primeiro turno foi 2-2? Foi 1-0. Um gol de contra-ataque do Gabigol. Não, 1-0 Flamengo. Teve 2 gols anulados do Santos pelo VAR. E aí... Isso. Eu vou botar. No Maracanã. Maraca. Então, para Flamengo e Santos, o meu palpite será 3-2 Flamengo. 3-2 Flamengo. Ousado você, hein? Jogo com muito gol. Eu vou de 2-1. Você, Henricão? Cara, tá difícil jogar por último, viu? Porque vocês estão só copiando meus palpites. Tá difícil jogar por último, viu? Mas eu vou imitar um. Você colocar. Eu vou imitar eu vou imitar o palpite de alguém da rodada passada, 2-0. Eu acho que mesmo com o minimício do Marinho lá, mas acho que só ele não vai dar conta, não. Meteu um 2-0 aí, tá bom. Então é isso aí, galera. Então Davi ficou 3-2, Henrique 2-0 e eu 2-1. Então é isso aí. Mas então é isso aí, galera. Eu quero ver jogão, Railton. Eu quero ver jogão, porque eu quero ver o Flamengo jogar. Só isso, pô. Porque a gente não jogou, sábado agora a gente não jogou, eu quero ver jogo, pô. O Flamengo, assim, cara, ele é um antitesão total ultimamente ver jogo do Flamengo. Porque o jogo do Botafogo, cara, se você tirasse um cochilo ali, uns 50 minutos do jogo, você não ia perder nada, né? É uma coisa impressionante. Mas vamos torcer, cara, é aquela história, né? A gente tem essa brincadeira aqui, mas assim, meu desejo é sempre que o Flamengo meta 5, 6, sabe? Mas infelizmente a realidade, o Flamengo não tem jogado para isso, né? Enquanto não jogar... Gente, assim, vou falar aqui uma coisa polêmica. Esse campeonato, as pessoas estão falando, um dos mais disputados desde 2006. Gente, está disputado porque o Flamengo está sem vergonha. Porque se o Flamengo jogasse só... Vamos falar aqui, não vou nem falar de um futebol envolvente, maravilhoso, não. Eu vou falar de um assunto... Eu vou ser bem simplório. Se o Flamengo simplesmente, gente, jogasse com competitividade todos os jogos, o Flamengo já estava uns 8 pontos na frente, já tranquilo. Mas não tá. Então todo jogo se torna difícil, né? Então por conta disso, assim, eu acho que a tendência é que
a gente ganhando, se a gente vier a ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ser apertado. Vai ser apertado por nossa incompetência. Eu acho que muito mais do que por mérito dos outros. Por nossa incompetência, nossa soberba, nossa preguiça. Então acho que é bem por aí, sabe? Mas é isso aí, galera. Só queria agradecer mais uma vez aí você, Henrique, a você, Davi, pelas análises aí. Vamos que vamos para cima do Santos. Ano passado, quando ainda era o São Paulo lá, foi 1-0 no Maracanã com aquele gol antológico do Gabigol de cobertura, né? Uma cobertura assim rasante, assim, um golaço mesmo. E vamos que vamos, né? Torcer para que o Flamengo tenha essa, para que o Flamengo assim pare de treinar como pitbull e jogar como poodle, né? Então assim que jogue como pitbull também, entendeu? Então é isso. Mas mais uma vez, galera. Opa, diga lá, Davi. Só antes de você finalizar, quando eu tô triste aqui em casa e quero dar uma animada no meu dia, eu digito no YouTube Flamengo e Santos 5-4. Ali foi jogaço, viu? Ali foi jogaço, cara. É um dos jogos mais espetaculares que eu já assisti, viu? Jogaço. Mas é isso. Quando eu quero ficar feliz, Davi, eu coloco Flamengo 2, River 1, final da Libertadores. Aí eu boto na narração ou do João Guilherme ou do Luiz Penido. Eu sempre rio. Sempre eu tô um dia meio mal, cara. Vou lá no YouTube, no Facebook. Flamengo e River, final Libertadores 2019. Pronto. Meu dia já dá uma melhorada, já dá uma extravasada, entendeu? Tem uma frase do João Guilherme, cara, que eu adoro na narração, que ele fala assim: quem foi que disse que o Flamengo não tem tradição em Libertadores? Pois se ele não tinha, a partir desse momento ele tem. Eu sempre rio nessa parte, cara. O João Guilherme foi muito feliz, né? É um cara que narra pra caramba, né? Mas é isso. Mas assim, galera, a gente flamenguista, eu acho que é uma coisa que alguém tem que explicar lá pro Ceni e para qualquer técnico que entre no Flamengo. O flamenguista ficar ganhando de 1-0, suado, tipo esse jogo do Botafogo, não é a característica do torcedor do Flamengo. Não é isso que o torcedor do Flamengo quer ver. Ainda mais quando o torcedor do Flamengo sabe que o time dele é melhor do que o dos outros. Então ele quer que o time entre, se imponha e meta gol. Por isso que assim, ano passado, a zaga do Flamengo, em 2019, a zaga do Flamengo foi longe de ser a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. O Flamengo bateu vários recordes, de zaga não passou nem perto. Mas por quê? O interesse não era não tomar gol, gente. O interesse era meter gol no atacado. E quando você mete gol no atacado, essa defesa não foi essa Coca-Cola toda, tá valendo, entendeu? Agora o problema desse ano é que o ataque caiu muito e a defesa caiu muito. Aí pronto, aí é matemático, né? Você faz menos gol e toma mais. Aí, meu amigo, a matemática é cruel nesse caso aí, né? Mas é isso aí, galera. Mas olha, para você que ficou com a gente aí até agora, muito obrigado, viu? Valeu, tamo junto. Indique o nosso podcast. Tamo aí rumo aos 500 para ver se a gente vira 2021 aí com mais de 500 seguidores lá no Insta. Então, divulga aí pra gente, galera. Vocês sabem aí que a gente aqui é sério, faz análise de verdade, de torcedor para torcedor. E tamo junto, galera. Saudações, grande abraço. E até a próxima, rubro-negros. Que a gente comente uma nova vitória. E dessa vez uma vitória convincente. Que o Henrique ganha esses palpites aí. Vem, Henrique. 2 gols de diferença no mínimo. Isso aí, galera. Saudações rubro-negras e um grande abraço. Até mais, pessoal.